Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Iniciaremos hoje a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Abra aí a sua Bíblia para você fazer também já uma leitura prévia desse primeiro capítulo. Aproveita aí, inscreva-se no nosso canal, faça isso agora. Também clique no seu sininho aí à sua esquerda e já dê o seu like aí, nos ajudando no canal. Eu sou o pastor Daniel Deusdete e veremos aí essa linda epístola escrita por Paulo aos Coríntios. O propósito dessa epístola foi combater a rebeldia, as divisões e a falta de amor que tinham sido causados pelo orgulho e pela presunção na igreja de Corinto. Nós encontraremos dentro dessa epístola algumas verdades fundamentais, entre elas, a igreja deve estar unida e não dividida. Como o seu modelo de sabedoria, os cristãos, com o seu modelo de sabedoria, devem olhar para Deus, não para o mundo. Tanto a disciplina como o julgamento eclesiásticos apropriados asseguram a paz e a pureza da igreja. A liberdade cristã deve ser exercida de tal maneira que proteja aqueles que são fracos na fé. A adoração e o exercício dos dons espirituais devem respeitar e honrar a Deus e aos irmãos em Cristo Jesus. A realidade da ressurreição corpórea futura dos crentes é uma parte essencial do Evangelho. Nós cremos que esta epístola foi escrita pelo apóstolo dos gentios, Paulo. Paulo escreveu essa carta quando estava em Éfeso, 1 Coríntios 16, verso 8. E é quase certo que tenha sido durante a sua terceira viagem missionária. Como o apóstolo ficou em Éfeso por mais de 2 anos, pode-se fixar a data de elaboração de 1 Coríntios por volta do ano de 55 depois de Cristo. Seu público original, embora o livro de Atos não faça nenhuma referência a essa carta, Atos 18, de 1 a 11, nos dá informações importantes sobre a fundação da igreja de Corinto, durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Por isso, o apóstolo tinha razão em esperar certo grau de maturidade espiritual dos cristãos em Coríntios. Essa carta, essa epístola, revela que após a partida de Paulo de Corinto, a igreja começou a desenvolver uma série de problemas bem graves, contendas e divisões, equívocos sobre os sacramentos, falta de ordem nos cultos, heresias teológicas e extremos de complacência moral e de ascetismo infestavam a congregação. O que é que tinha acontecido? Corinto não apenas era uma das maiores cidades do mundo romano, como também uma das mais corruptas. Sendo um centro comercial estratégico, a cidade procurava oferecer prazeres internacionais. Era uma situação que dividia a opinião dos cristãos. Alguns insistiam que a associação com os pecadores era permissível e necessária. Outros argumentavam que certo grau de isolamento era essencial para a preservação da santidade. Essas tendências opostas estavam fora de controle em Corinto e colocavam em perigo o futuro da congregação. Pode-se inferir nos propósitos e características, pode-se inferir do capítulo 5, verso 9, que Paulo havia enviado para a igreja anteriormente uma outra carta, a qual não mais existe, exortando os coríntios a se separar dos cristãos imorais. Provavelmente essa carta continha um pedido de oferta e outras instruções relacionadas aos problemas internos da igreja, porém, os problemas não diminuíram. Na verdade, o apóstolo recebeu relatórios de que a igreja de Corinto estava sendo destruída por divisões internas, particularmente em resultado do comportamento de alguns que se viam como mais espirituais e mais sábios do que os seus irmãos em Cristo. O orgulho deles também levava a criticar Paulo de modo agressivo, e a imoralidade também flagrante por parte de alguns membros da igreja e a processos judiciais entre os próprios cristãos. Além disso, a própria igreja havia enviado uma carta a Paulo pedindo instruções sobre assuntos como casamento e divórcio, a carne oferecida a ídolos, os dons espirituais e o método usado pelo apóstolo para a coleta que ele estava fazendo. Os coríntios também pediram uma visita de Apolo. Paulo se defrontou com uma tarefa pesada e escreveu essa carta para tratar do problema.
O conteúdo da carta foi determinado pelas questões específicas que tinham vindo à tona em Corinto. Muitos estudiosos têm sugerido que ela esteja dividida vagamente em duas partes. As questões que tinham sido relatadas a Paulo, que vai dos capítulos 1 até o 6, e os problemas que os coríntios haviam levantado na carta deles. Daí vai dos capítulos 7 ao 16. A expressão grega peride, geralmente traduzida por quanto a, com respeito a, no que se refere a respeito de ou acerca de, aparece na introdução das respostas de Paulo às questões específicas dos coríntios. Embora essa divisão possa não refletir de modo exato cada seção da epístola, ela fornece assim uma visão geral realmente bastante valiosa. Pode-se observar, no entanto, que por trás da grande diversidade de assuntos tratados nesse documento estão alguns problemas profundos e recorrentes. As contestações sobre a autoridade do apóstolo Paulo e a falta de amor revelavam que os crentes de Corinto haviam se tornado orgulhosos, achando que eram mais espirituais e achando que eram mais sábios que os demais cristãos. Enquanto trata dessas questões, Paulo consolidou o seu ensinamento sobre diversas doutrinas específicas que ele acreditava que os coríntios precisavam tomar conhecimento. Nós dividimos essa epístola em 5 partes. Veremos a primeira parte dela a partir de agora. O primeiro capítulo de 1 Coríntios tem 31 versículos. Nós intitulamos ele que a salvação é monergística. A perdição é uma opção. Isso é uma frase de Spurgeon. Coríntios foi escrita para que principalmente combater essa rebeldia, as divisões, a falta de amor que tinham sido causadas pelo orgulho e pela presunção de Corinto. Paulo, nesse capítulo 1, apóstolo de Jesus Cristo e chamado pela vontade de Deus, juntamente com o irmão Sóstenes. Ver Atos 18:7, ele era o principal da sinagoga que tinha levado uma surra. Escreveu, então, à igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para serem santos, e a todos os que invocam o nome do Senhor. Primeira parte das 5 partes, saudações e ações de graça, até o verso 9. Paulo apresentou-se e deu graças pelos coríntios. Paulo identifica-se a si mesmo e a seus leitores agradece a Deus pelas bênçãos. Ele identifica a si mesmo e os seus leitores, e agradece a Deus pelas bênçãos recebidas da igreja de Corinto. Ele começa dizendo ser um homem chamado para ser apóstolo, no verso 1. Alguém a quem Cristo escolheu diretamente e a quem deu autoridade para ser mensageiro da sua palavra. Paulo enfatiza a importância desse ofício em 1 Coríntios. Em seguida apresenta Sóstenes, provavelmente a mesma pessoa mencionada em Atos 18, verso 17. Era o chefe da sinagoga de Corinto na ocasião da primeira visita de Paulo à cidade. A segunda parte dessa descrição, literalmente chamados santos, é usada por Paulo em outras passagens para identificar os cristãos a quem escrevia. As palavras santificados ou separados e santos ou puros chamam a atenção dos leitores para a sua condição de povo da aliança. Essas palavras revelam que o povo da aliança era consagrado no sentido de ser dedicado a Deus. Paulo não presume que todos os membros da igreja em Corinto estavam regenerados, mas fala a congregação como verdadeiros cristãos. Esses termos também pressupõem uma maneira de viver piedosa. Uma vez que os coríntios pertenciam ao povo de Deus, deveriam viver de maneira a agradar a Deus. Paulo tocou várias vezes nesse assunto porque os coríntios estavam sendo afligidos por problemas éticos. Depois de se apresentar e apresentar os outros e apresentar os seus ouvintes e falar aos seus ouvintes, ele ministra neles a graça e a paz. Dá graças a Deus por eles, justamente por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus. Ele entende que por isso em tudo eles foram enriquecidos. Os coríntios estavam sendo tentados à soberba por causa dos dons de palavra e em todo conhecimento, e ao abuso desses dons. Embora Paulo os repreenda por se orgulharem de possuir esses dons espirituais, não negou nem minimizou as bênçãos que esses dons representavam.
Paulo encorajava seus leitores, assegurando a eles da certeza de que Deus, que havia iniciado a obra da graça na vida dos coríntios, iria terminá-la. De fato, quando Cristo retornar, os coríntios serão apresentados a ele irrepreensíveis. Observa as semelhanças entre os versos 8 e 9 e Filipenses também 1, 6 a 10. Mais adiante, verso 6 e verso 10. Mais adiante, Paulo adverte os coríntios a não pensarem que estão salvos enquanto continuam desafiando a Deus. Aqui suas palavras não fornecem garantia da salvação para os rebelados contra Deus. Antes expressam a esperança de Paulo para a igreja visível em Corinto e a sua absoluta confiança no poder de Deus para mantê-la. A segunda parte vai do verso 10 desse capítulo 1 até o capítulo 6. Então, essa segunda parte é o relatório feito pelos da casa de Cloé. Ele é bem extenso, vai do capítulo 1, verso 10, até o 6, verso 20. Paulo respondeu ao relatório que havia recebido da casa de Cloé sobre os problemas da igreja. A sabedoria do mundo produz soberba e divisão na igreja. A fé cristã se opõe à soberba da eloquência e do orgulho mundanos. Problemas éticos como o incesto, os litígios entre os crentes e imoralidade sexual também resultam do orgulho irracional. Dos versos 10 ao 6, dos versos 10 aqui desse capítulo ao capítulo 6, verso 20, estaremos vendo esse relatório feito pelos da casa de Cloé. Paulo volta a sua atenção para algumas questões que haviam sido relatadas a ele pelos da casa de Cloé, ou Cloé, capítulo 1, verso 11. Ele tem duas preocupações principais que formarão nossas divisões a partir de agora. A primeira é divisões da igreja, do capítulo 1, verso 10 até o 4, verso 21, e a segunda, problemas morais e éticos, capítulo 5 e 6. Divisões na igreja. Desses versos, do verso 10 ao 4, verso 21, estaremos vendo essas divisões da igreja. As pessoas da casa de Cloé informaram que havia um movimento de separação muito sério dentro da igreja. Paulo tratou dessa questão por meio da reiteração do relatório, fazendo distinção entre a sabedoria cristã e a insensatez do mundo, e apelando ao seu próprio ministério e autoridade apostólicos. Isso fez gerar as seguintes divisões. Em primeiro lugar, o relatório, versos 10 ao 17. Os da casa de Cloé haviam relatado, versos 11 e 12, que a unidade da igreja do Corinto estava gravemente partida. Muitos dos problemas específicos que Paulo trata nessa carta refletem o espírito de dissensão que havia contagiado essa comunidade. Essa exortação em forma de rogo ou súplica pela unidade, que dá início ao assunto principal da carta, declara a preocupação principal de Paulo e influencia a maior parte do que tem a dizer. Cloé deve ter sido uma mulher cristã bastante influente, possivelmente membro da igreja de Corinto. É tudo o que se sabe a seu respeito. Foi ela que deu ciência a Paulo dos problemas de Corinto. Entre os cristãos percebia-se uma divisão, sendo que uns se diziam ser de Paulo, outros de Apolo, que era um pregador proveniente da Alexandria, que ministrou em Éfeso e em Coríntios, ou de Pedro. Ele era bastante popular para alguns grupos de Corinto, principalmente entre os cristãos judeus, mas não sabemos se realmente visitou essa igreja, ou mesmo de Cristo. Acaso estaria Cristo dividido? Com essa pergunta, Paulo antecipa um dos ensinamentos mais importantes sobre a igreja. Do mesmo modo que o corpo físico é uma unidade, embora composto de várias partes, assim também a igreja, que é o corpo de Cristo, não pode ser dividida. Paulo afirma que o único nome em evidência pelo qual se batizava era o nome de Cristo e não outro qualquer. Em nome de era uma expressão usada como fórmula para o batismo. Representa uma união espiritual íntima. Paulo afirmou que ele mesmo nem tinha batizado muita gente. Citou que batizara Crispo e Gaio. Crispo era o chefe da sinagoga, cuja conversão está registrada em Atos 18:8. Gaio, possivelmente uma referência ao companheiro de Paulo descrito em Atos 19:29. Porém, como esse nome era comum, pode se referir também a qualquer outra pessoa. Assim também batizou os da casa de Estéfanes, verso 16. Foram as primeiras pessoas que se converteram em Corinto e tidos em alta estima por causa da dedicação que demonstravam. Estéfanas
foi um dos representantes que levaram a Paulo o relatório da igreja de Corinto. Ele explica então que Cristo não o tinha enviado a batizar, mas a pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra ou sabedoria humana. As divisões e os problemas relatados na igreja de Corinto demonstravam um apego doentio pelo discurso retórico. Mais adiante, Paulo concentrava a atenção na verdadeira sabedoria. Aqui, contudo, lembra aos coríntios que o poder da sua pregação não depende de nenhuma habilidade humana. A sua glória estava na cruz de Cristo. Para os que consideravam sábios de acordo com os padrões do mundo, pregar a mensagem de Cristo seria uma loucura. Portanto, Paulo considerava a sabedoria e a cruz como coisas opostas. Segunda subparte, a sabedoria e o poder de Deus. Dos versos 18 do primeiro capítulo ao 3, no verso 4, veremos Paulo falando da verdadeira sabedoria e do poder de Deus. Os coríntios estavam maravilhados com a sofisticação filosófica da cultura grega. Essa atração mostrava uma faceta do orgulho e falsa confiança que possuíam. Para tratar dessa questão, Paulo contrastou a sabedoria e o poder de Deus com a sabedoria do mundo. No âmago da revelação bíblica, encontram-se duas reações inevitáveis ao Evangelho que emergem a partir dos propósitos eletivos de Deus. Deus não é culpado pela incredulidade dos que se perdem, pois estes perecem por causa de seus próprios pecados e obstinação impenitente. Por outro lado, os que creem e são salvos são aqueles que foram chamados por Deus. Deus não é culpado. O caso é que o meu descanso está no fato de que Deus é a verdade e a justiça e que, portanto, não falhará nunca, nem com relação aos que creem, nem com relação aos que insistem na incredulidade. Paulo procura pelos sábios, pelos eruditos, pelos inquiridores deste mundo. Não está claro se Paulo quer estabelecer uma distinção clara entre essas três categorias, sábios, escribas e inquiridores. A primeira representa possivelmente uma generalização, ao passo que as outras duas se referem aos escribas judeus e aos mestres gregos, respectivamente. Uma parte considerável da teologia de Paulo é fundamentada na oposição entre este mundo perverso, Gálatas 1:4, caracterizado pela carne, e o futuro, 1 Timóteo 6:19, que já alvoreceu para aqueles que receberam o Espírito. Aqui, nós temos uma recomendação nesse momento aqui, para nós, que eu estou sugerindo aqui pela Bíblia de Estudo de Genebra, que você olhe o Plano das Eras, que está em Hebreus 7, é um artigo teológico da Bíblia de Estudo de Genebra, que você adquire aqui conosco. A verdadeira sabedoria deveria entender a sabedoria de Deus, a não ser que seu compromisso, da sabedoria desse mundo, não estivesse pactuado com a verdade. Deus tornou louca a sabedoria deste mundo porque ela desprezou a sabedoria de Deus. Assim, por isso, agradou-se Deus de salvar os crentes pela loucura da pregação. Essa passagem está recheada de ironia. Aqueles que se consideram sábios, de acordo com os padrões do mundo, pensam que a mensagem do Evangelho é loucura. No entanto, até mesmo a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Portanto, Deus pode usar a simplicidade do Evangelho para demonstrar que a verdadeira loucura está naqueles que o rejeitam. De fato, os judeus não se preocupam tanto com a sabedoria, mas se importam com sinais e milagres. E os gregos já gostam mais da sabedoria mesmo. No entanto, o que Paulo pregava? Paulo pregava a Cristo crucificado. Esse tema não representa uma descrição completa da pregação de Paulo, mas parece ser a questão que o mundo antigo considerava mais ofensiva ou problemática. Essas palavras também refletem possivelmente o motivo pelo qual Paulo se opunha ao Evangelho antes da sua conversão. O fato de o Messias ter sido pendurado no madeiro e deste modo ficado sob maldição divina era um escândalo para muitos judeus e para os gregos uma loucura. No entanto, para todos os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. A sabedoria e o poder de Deus não são forças abstratas, mas qualidades da sua personalidade que se manifestam na vida, nos ensinamentos, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Paulo pede para eles se examinarem e completarem o que eram antes do chamado deles.
Paulo pedia para eles repararem nas suas vocações. Verso 26. Poucos cristãos em Corinto podiam ser considerados sábios e poderosos de acordo com os padrões do mundo. Isso demonstra que a salvação, pela sua própria natureza, não depende dessas qualidades humanas. Conforme os padrões humanos, dentre os chamados e eleitos, poucos eram sábios, poderosos e de nobre nascimento. Isso também é sabedoria de Deus, pois que ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie diante deles. Eu entendo assim que Deus não faz acepção de pessoas. Em todos os lugares são aceitáveis a Deus aqueles que o temem e que buscam o bem. Em todos os lugares. Então, o alcance do Evangelho não se dá mediante o conhecimento, o ser mais sábio. Deus, então, não faz acepção de pessoas. Então, não importa se é mais sábio, se é ignorante, se é mais rico, se é pobre, se é mais poderoso, se é simples. O que importa aqui é a fé, é dar crédito ao que fala. Deus está falando para ricos, pobres, ignorantes, sábios. Deus está falando para todos. Os que ouvirem e derem atenção serão salvos. Os que não ouvirem escolherão seus próprios caminhos. Não importa se rico ou pobre, se sábio ou inculto, se poderoso ou se simples. Esse princípio é enfatizado por Paulo no verso 31, quando citou Jeremias 9, 24, estabelece o fundamento da doutrina bíblica da salvação. É uma dádiva de Deus. A salvação é um presente. Ela é uma dádiva de Deus, para que nenhum ser humano se orgulhe de seus próprios méritos. Efésios 2, versos 8 e 9. A salvação é uma dádiva de Deus, para que nenhum ser humano se glorie ou se orgulhe de seus próprios méritos. Então, que fique isso bem claro, que a salvação não é conquistada, é um presente. É um presente que Deus dá para todos. Por isso que ele não faz acepção de pessoas, indistintamente. Ele alcança o sábio e alcança também o que busca só sinais. Então alcança os gregos e alcança os judeus, alcança os gentios, alcança os sábios, os ignorantes, os simples, os fortes, os fracos, os poderosos. Tem alcance geral e total. Aí está uma justiça. Isso é justo. 1 Coríntios 1, 1 diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Esse é o verso 1. O verso 31 encerra: para que, como está escrito, aquele que quer se gloriar, glorie-se no Senhor. No verso 18, nós temos aqui, vamos fazer a leitura desse verso 18, certamente a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, nesse verso 18, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem e poder de Deus para os que se salvam. Ao analisarmos esse versículo, encontramos três coisas. Encontraremos uma palavra, a palavra da cruz, a qual é a palavra de Deus. Ele falou. Encontraremos reações humanas, uma de acharem tudo isso uma loucura, outra de se admirarem por causa do poder de Deus. Encontraremos finalmente os destinos dos homens, os que se perdem por desprezarem a palavra de Deus e os que se salvam por crerem na palavra de Deus. Quando se perde, mas quem é salvo não se salva, é salvo. A salvação é monergística, mas a perdição uma opção. Enquanto todos no céu estão aí por eleição de Deus, Spurgeon disse que os que estão no inferno estão aí por sua própria eleição. Declarou: a partir da palavra de Deus, tenho entendido, Spurgeon falando, que a condenação é toda do homem, de ponta a ponta, e a salvação é toda por graça, do início ao fim. O que perece, escolhe perecer, mas o que se salva
Você salva porque Deus lhe quis salvar. Em outras palavras, a salvação só é possível quando a vontade de Deus liberta a vontade humana da escravidão. Isso aí você encontra aí no projetosspurgeons.com.br, a espada e a espátula, na página 8. Nós indicamos aqui. Concluímos o primeiro capítulo de 1 Coríntios. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 2. Nós, eu e você, nós temos a mente de Cristo. Amanhã. Inscreva-se aí, clica aí no sininho à sua esquerda, não esqueça isso. Dê o seu like ajudando o nosso canal. A parte escrita, uma vez que tem muito conteúdo, muito extenso, às vezes a gente se perde nas explicações, mesmo nas explicações. Para ficar mais claro, então, a parte escrita, jamaisdesista.com.br, nossa loja virtual onde você adquire a Bíblia, de Estudo de Genebra, os livros de Spurgeon e outros livros mais, encontra na nossa Bíblia, na nossa livraria semeadores.com.br, e também temos nosso programa de rádio. Às quartas-feiras nós estamos aqui com o pastor Johnny Ramos, a partir das 16 horas ao vivo, e outras programações e eventos. Fiquem com Deus e até a próxima. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.